Livro O Seu Dinheiro, de Howard Dayton, parte 2. Capítulo 4. Nossa parte, bom e fiel. Depois que ele e Jim terminaram de assinar a escritura, Allen entregou a mim, deslizando-a sobre a escrivaninha. Sinto-me muito aliviado, falou, mas sinto também que tenho algo para fazer. Allen estava certo. Não podemos simplesmente ficar sentados sem fazer nada, esperando pela atuação de Deus. Temos uma responsabilidade, mas como Allen, talvez não saibamos qual é a nossa parte. Deus, o Senhor, é o dono de tudo, o que tem o controle de todos os eventos e o nosso provedor. Nossa responsabilidade é sermos mordomos. A palavra mordomo pode ser traduzida de duas formas, gerente ou supervisor. Nas Escrituras, a posição de um mordomo é de grande responsabilidade. Ele é a autoridade suprema depois do Senhor e tem total responsabilidade por todas as posses do Senhor e pelos cuidados domésticos. Ao examinarmos as Escrituras, vemos que Deus, como Senhor, deu-nos autoridade para sermos mordomos. Deste ao homem o domínio de toda a criação, autoridade sobre todas as coisas. Salmo 8 e 6. A única responsabilidade da pessoa é ser fiel. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. 1 Coríntios 4 e 2. Antes de sermos fiéis, precisamos conhecer a tarefa que temos a realizar. Da mesma forma que o proprietário de um automóvel estuda o manual do fabricante para aprender a operar o carro de forma apropriada, precisamos examinar o manual do Criador, a Bíblia, para descobrirmos como ele deseja que lidemos com suas posses. É importante entender vários elementos da fidelidade. Primeiro, a fidelidade em todos os nossos recursos. Somos desafiados a ser fiéis em lidar com 100% e não apenas 10%. Infelizmente, muitas igrejas concentram-se apenas em ensinar os membros a lidarem com apenas 10% de sua receita, a área de contribuições. Embora essa área seja crucial, permitimos que os cristãos aprendam a lidar com os outros 90% na perspectiva mundana e não na do Senhor. Como não sabem lidar com o dinheiro de forma bíblica, muitos cristãos têm atitudes erradas em relação às posses e tomam decisões financeiras incorretas, que conduzem a consequências dolorosas. Oséias 4,6 diz: "O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento." A desobediência ou ignorância quanto aos princípios financeiros bíblicos com frequência gera problemas com o dinheiro. 2. A fidelidade a despeito daquilo que temos. A questão nas Escrituras é como lidar fielmente com tudo que Deus nos confiou. O mordomo fiel é responsável por aquilo que tem, seja muito ou pouco. A parábola dos talentos ilustra isso, pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. Mateus 25, 14 e 15. Quando o Senhor retornou, pediu que cada escravo prestasse contas da fidelidade com que cuidaram de suas posses. Ele premiou o escravo fiel que recebera 5 talentos. Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25 e 21. É interessante que o escravo que recebera 2 talentos recebeu um prêmio igual ao do escravo que recebera 5. Veja Mateus 25, 23. Somos ordenados a sermos fiéis, tanto se recebemos muito quanto se recebemos pouco. Como alguém disse certa vez, o importante não é aquilo que faria se tivesse R$1 milhão, mas aquilo que estou fazendo com os R$10 que possuo. 3. A fidelidade nas pequenas coisas. Lemos em Lucas 16:10, quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Como você pode saber se um de seus filhos cuidará bem do seu primeiro carro? Observe como é que ele cuida de sua bicicleta. Como saber se um vendedor fará um trabalho com competência ao servir um cliente de posses? Observe como é que ele serve um cliente menos abastado.
Se nosso caráter determina que sejamos fiéis nas pequenas coisas, o Senhor sabe que pode confiar em nós para as responsabilidades maiores. Coisas pequenas são coisas pequenas, disse Hudson Taylor, um missionário estadista, mas fidelidade nas coisas pequenas é uma grande coisa. 4. A fidelidade com as posses de outros. A fidelidade em relação às posses de outras pessoas determina, de certa forma, o quanto você é confiável. Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Lucas 16:12. Com frequência, esse princípio é desprezado. Você é fiel em relação às posses de outros? Você deixa de ser cuidadoso com os objetos do escritório de seu empregador? Gasta eletricidade em excesso quando está no quarto de um hotel? Quando toma emprestado algo de alguém, toma cuidado para devolvê-lo em bom estado? Tenho certeza de que algumas pessoas deixaram de receber, mas por não terem sido fiéis com as posses de outros. 5. A fidelidade forma o caráter. Deus usa o dinheiro para refinar nosso caráter. Em 1918, David McConaughey escreveu um livro chamado Money the Acid Test, Dinheiro, o teste de ácido, no qual ele fala: o dinheiro, a mais comum dentre as coisas temporárias, envolve consequências incomuns e eternas. Embora aconteça de forma muito inconsciente, as pessoas são moldadas pelo dinheiro, no processo de ganhá-lo, economizá-lo, usá-lo, dá-lo ou avaliarem-no. Dependendo de como ele é usado, submete seu possuidor à bênção ou à maldição. Ou a pessoa torna-se o senhor do dinheiro ou o dinheiro torna-se o senhor da pessoa. Nosso Senhor toma o dinheiro, coisa que, embora sendo essencial à nossa vida comum, às vezes parece tão sórdida, e faz dele um fundamento para provar a vida das pessoas e um instrumento para moldá-las à semelhança de si mesmo. De forma muito clara, enquanto estamos lidando com nossas posses como mordomos fiéis, nosso caráter está sendo formado. Se somos infiéis, nosso caráter está sendo prejudicado. Richard Halverson disse com muita precisão: Jesus Cristo falou mais sobre dinheiro que sobre qualquer outra coisa, porque dinheiro é de suma importância quando se trata da verdadeira natureza de uma pessoa. Através do dinheiro faz-se uma avaliação precisa de nosso verdadeiro caráter. Através das escrituras, encontramos uma íntima correlação entre o desenvolvimento do caráter de uma pessoa e a forma como ela lida com o dinheiro. 6. A fidelidade gera contentamento. Uma vez que tenhamos a consciência da parte de Deus e da nossa parte, podemos viver contentes. Descobrimos em Filipenses que Paulo aprendeu a viver contente porque sabia que Deus supriria todas as suas necessidades, Filipenses 4:19. E ele tinha sido fiel. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Filipenses 4:9. Quando aplicarmos os princípios da economia de Deus, começaremos a sair das dívidas, a gastar com mais sabedoria, a começar a economizar para nossos projetos futuros e a ofertar mais ainda para o trabalho de Cristo. A Bíblia oferece soluções reais para os problemas financeiros atuais. Cada um dos capítulos seguintes trata-se de uma área específica necessária para equipar-nos para que nos tornemos mordomos fiéis. No início da maioria dos próximos capítulos, completaremos uma sessão intitulada A Roda da Fidelidade, apresentada aqui com o objetivo de ajudar a tornar mais claras as responsabilidades de um mordomo fiel. Contraste. A sociedade diz: você ganhou o seu dinheiro, agora gaste-o da maneira que quiser e você será feliz. As escrituras dizem: você só conseguirá estar contente se tiver sido um mordomo fiel ao lidar com o dinheiro sob a perspectiva de Deus. Capítulo 5. Dívidas. Cuide de sua renda.
O problema financeiro mais imediato que Jim e Allen enfrentavam era a pressão de seus credores. E como havia credores, tinham 2 empréstimos de um banco, contas em 3 lojas de departamentos e um saldo negativo fora do comum de vários cartões de crédito. Além de tudo isso, a hipoteca da casa. O endividamento da família Hitchcock começou tão logo se casaram e fizeram o pedido do primeiro empréstimo. Jim, que havia sido criado numa família abastada, falou: nossos amigos tinham carros novos e nós nos sentíamos diminuídos. Precisávamos ter um carro novo também. Mais tarde, ao serem transferidos para Orlando, compraram uma casa numa área nobre, tomando emprestado dinheiro para o pagamento do sinal. As dívidas continuaram a se acumular. Finalmente, falou Jim, o funcionário do banco disse que teria que tomar nossa casa e ainda continuar debitando o valor restante direto do próprio salário de Allen. A maioria de nossas dívidas foi crescendo tão devagar ao longo dos anos, falou Allen, que não percebemos o que estava acontecendo até que já era tarde demais. A cada ano, milhões de pessoas encontram-se na situação desagradável da família Hitchcock. Um especialista em créditos diz que a principal razão disso é que a capacidade de pagar é afetada. As pessoas fazem empréstimos pressupondo que terão um fluxo constante de renda, mas então acontece o inesperado. Alguém fica doente, surge um novo bebê no caminho, um patrão fecha a loja. O aumento de dívidas. As dívidas pessoais, do comércio e do governo estão explodindo em nossa nação. Se o total de dívidas fosse convertido em notas de $1 ligadas em suas extremidades e alinhadas em direção ao espaço, alcançariam mais de 1 bilhão de milhas para além do Sol. A economia está assentada sobre uma montanha crescente de dívidas. Cercados por tantas formas de créditos, ficamos suscetíveis a algum acidente, explica Vern Guthriein, um professor de Harvard. É o mesmo que ocorre com acidentes automobilísticos. Com tantos carros por aí, vamos ter acidentes. Há poucos anos atrás, mais de 850 mil indivíduos foram à falência, número maior que o de falências nos tempos da Grande Depressão. Hoje em dia, os consumidores gastam em torno de $1 para cada $5 de salário líquido com tantas dívidas pessoais, sem incluir a prestação da casa. Ainda mais grave é o resultado de uma pesquisa que descobriu que 56% de todos os divórcios é resultado de uma tensão financeira no lar. Para muitos casais, o voto de casamento mais adequado teria sido até que a dívida nos separe. Uma grande razão para a existência dessa tensão financeira é o fato de os consumidores acreditarem num evangelho segundo a Avenida Madison, que diz: compre agora e pague mais tarde, com pagamentos mensais simples. Nós sabemos que não há facilidade alguma quanto aos pagamentos mensais. O que é dívida? Aqueles que promovem os financiamentos e as propagandas usam definições atraentes sobre dívidas, as quais mascaram a realidade sombria da publicidade. No dicionário, alista os seguintes sinônimos para a palavra dívida: responsabilidade, negativo, dever, obrigação, penhora, ônus, insolvência, estado de ser confrontado, de estar-se no buraco, quebrado. Você sente um desconforto ao ler esta lista? Continue esperando para ver uma propaganda que prometa a boa vida de comprar agora e pagar depois, equilibrada com essas palavras que descrevem a realidade da dívida. Você está começando a sentir que o Evangelho segundo a Avenida Madison talvez não esteja pregando a verdade total da vida abundante para o membro do Clube dos Endividados. O dicionário define dívida como dinheiro ou propriedade que uma pessoa é obrigada a pagar a outra. Dívida inclui dinheiro a pagar a companhias de cartões de crédito, empréstimos de bancos, dinheiros emprestados a parentes, financiamento da casa própria e contas antigas ainda devido a serviços médicos. As contas que chegam para vencer, tais como a conta mensal de eletricidade, não são consideradas dívidas quando pagas dentro do prazo. Qual é o custo real da dívida? Precisamos entender o custo real da dívida.
Dois tipos comuns de dívidas são as de cartões de crédito e de financiamento de casa. Dívidas de cartão de crédito. Suponha que você tenha 5.560 de dívida de cartão de crédito. Há uma taxa de 18% de juros. Ela custaria para você cerca de R$ 1.000 de juros ao ano. Você pode entender o que as financiadoras já conhecem há muito tempo. Juros acumulados têm um impacto tremendo. Eles podem trabalhar a seu favor ou contra você. Imaginando que os juros ganhos ou gastos não tenham consequência de impostos, se você pagar 1.000 a uma financeira a cada ano, pelos próximos 40 anos, ela acumulará 4.153.213, se ganhar 18% em seu pagamento. Não é de se admirar que as companhias de cartões de crédito fiquem desesperadas para você tornar-se um de seus usuários. Agora compare os R$ 40.000 que você pagou de juros durante 40 anos com os R$ 767.091 que teria acumulado se tivesse investido R$ 1.000 todos os anos a 12%. É claro que o débito tem um custo muito mais alto do que muitos percebem. Da próxima vez em que você for tentado a tomar emprestado, pergunte a si mesmo se os benefícios a longo prazo de se ficar fora das dívidas não são mais altos que os benefícios a curto prazo advindos do empréstimo. Financiamento da casa própria. Um financiamento de casa de 30 anos com uma taxa de juros de 10% cobrará de você mais de 3 vezes a quantia inicialmente emprestada. As dívidas também retiram o ânimo físico, com frequência aumentam o estresse, o que contribui para uma fadiga mental, física e emocional. Podem inibir a criatividade e prejudicar os relacionamentos. Muitas pessoas criam seu padrão de vida através das dívidas para mais tarde descobrirem que o fardo que elas impõem controla seus estilos de vida. O adesivo de carros que diz comprei e para o trabalho partirei mostra a realidade infeliz de muitíssimas pessoas. A dívida é considerada maldição. No Antigo Testamento, uma das compensações para a obediência era ficar fora das dívidas. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Emprestará a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. Deuteronômio 28, 1, 2 e 12. Inversamente, o endividamento era uma das maldições infligidas pela desobediência. Será, porém, que, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. O estrangeiro que está no meio de ti se elevará mais, e tu mais e mais descerás. Ele te emprestará a ti, porém tu não lhes emprestarás a ele. Ele será por cabeça e tu serás por cauda. Deuteronômio 28, 15, 43 a 44. A dívida faz suposições antecipadas sobre o amanhã. Quando entramos em uma dívida, presumimos que ganharemos o suficiente ou teremos recursos suficientes para pagá-la. Planejamos continuar em nosso trabalho ou que os negócios ou investimentos serão lucrativos. As Escrituras nos previnem contra a pressuposição. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como faremos isto ou aquilo. Tiago 4, 13 ao 15. A dívida pode negar uma oportunidade a Deus. Ron Blue, um autor que escreve sobre finanças, conta-nos sobre um jovem que desejava ir para o seminário e tornar-se missionário. Como não tinha dinheiro, achou que a única forma de se sustentar num seminário seria através de um financiamento para estudantes.
No entanto, isso o deixaria endividado em milhares de dólares no tempo de sua formatura. Seria uma situação impossível. Não conseguiria pagar seu financiamento com o salário de missionário. Depois de muita oração, decidiu matricular-se sem a ajuda de financiamento e confiar que o Senhor iria suprir suas necessidades. Formou-se sem emprestar nada e sua admiração pelo Senhor soberano e vivo, que proveu suas necessidades de forma criativa, aumentou. Essa foi a lição mais valiosa que aprendeu no seminário. Ela preparou para o campo missionário, onde por vezes repetidas dependeu do Senhor para suas necessidades. Emprestar pode negar a Deus a oportunidade de demonstrar o quanto Ele é real. Quando podemos dever uma soma em dinheiro? A Bíblia não fala sobre a questão de quando podemos dever uma soma em dinheiro. Em minha opinião, é possível dever um financiamento ou de uma casa, ou um negócio, ou uma vocação. Cremos que essa possível dívida seja permitida apenas dentro dos seguintes critérios. Primeiro, o item negociado é uma vantagem com o potencial de se valorizar ou produzir uma renda. Segundo, o valor do item equipara-se ou excede a quantia financiada para ele. Terceiro, a dívida não é tão grande que o pagamento mensal coloque tensão excessiva no orçamento. Deixe-me dar um exemplo de como o financiamento de uma casa pode preencher os requisitos. Historicamente, uma casa tem sempre sido um bem razoavelmente valorizado. Assim, satisfaz o primeiro critério. Em segundo lugar, se você investir uma quantia razoável no sinal, pode ser possível vender a casa por um preço no mínimo suficiente para cobrir o financiamento, o que preenche o segundo requisito. E por último, a prestação mensal da casa não deve ser alta demais dentro do orçamento doméstico. Se você satisfazer todos os critérios e de fato contrair alguma dívida sensata, espero que estabeleça imediatamente o objetivo de eliminar até mesmo essa dívida. Não sabemos se o mercado imobiliário apreciará ou mesmo manterá os valores atuais. Além disso, a perda de um trabalho pode interromper sua renda. Portanto, aconselho a considerar em oração o pagamento total de qualquer dívida. Capítulo 6. Livrando-se das dívidas, o dia D. Temos tantas dívidas pessoais em nossa nação que a pessoa média foi descrita como alguém rodando em uma autoestrada financiada, dirigindo um carro financiado por um banco, abastecido com cartão de crédito, indo para uma loja comprar móveis usando um plano de prestação para colocá-los em sua casa financiada. Espero nunca mais entrar nessa, disse Alan. Eu simplesmente não sabia, lembrou Jim, não tinha experiência. Sobre o que conversavam? Répteis venenosos, material radioativo, drogas pesadas? Não, cartão de crédito. Os Hitchcocks tinham entrado em dívidas de milhares de dólares com cartões de crédito e estavam pagando uma taxa alta de juros por esse privilégio, entre aspas. Essa é uma situação desagradável bem comum. A disponibilidade de crédito fácil tem gerado um crescimento fenomenal no número de clientes com cartões. As pessoas carregam milhões em cartões e a média de cartões por clientes é de mais de 5. No final da reunião inicial com a família Hitchcock, Allen pediu minha tesoura. Queria teatralizar um tipo de cirurgia plástica. Como um símbolo do voto do casal de sair das dívidas, ele cortou os cartões de crédito em tiras. Se ficarem firmes no compromisso, farão parte da minoria, menos de 50% daqueles que dão o primeiro passo realmente cumprem o compromisso e tornam-se livres das dívidas. Como livrar-se das dívidas? Devido à singularidade de cada circunstância, a caminhada para sair das dívidas será unicamente sua. Os 10 passos seguintes são um guia para a sua jornada. São passos simples, mas para segui-los é necessário um trabalho árduo. O objetivo é o dia D, dia sem dívidas, o dia em que você ficará totalmente livre das dívidas. Ponto 1. Ore. Em 2 Reis 4:1-7, uma viúva era ameaçada de perder seus filhos para os credores e apelou para a ajuda de Eliseu. Ele instruiu a viúva a emprestar
de seus vizinhos muitos jarros vazios. O Senhor multiplicou de forma surpreendente sua única posse, uma pequena porção de óleo, e como resultado todos os jarros ficaram cheios. Ela vendeu o óleo e pagou suas dívidas para livrar os filhos. O mesmo Deus que proveu de forma sobrenatural para a viúva está interessado que você se torne livre de sua dívida também. O primeiro passo é o mais importante. Ore, peça ajuda e a direção do Senhor em sua jornada, rumo ao dia sem dívidas. Ele pode agir de imediato, como no caso da viúva, ou de forma mais lenta num período maior. Em ambos os casos, a oração é essencial. Tenho observado uma tendência. À medida em que as pessoas começam a eliminar algumas dívidas e acelerar o pagamento das outras, o Senhor abençoa a fidelidade delas. Mesmo se você puder pagar somente uma pequena quantia em adiantado para reduzir sua dívida, por favor, faça-o. O Senhor pode multiplicar os seus esforços. Ponto 2. Estabeleça um orçamento por escrito. Em minha experiência, poucas pessoas têm feito um orçamento por escrito. Podem até ter um cuidadoso guardanapo numa gaveta, mas não o têm usado. Um orçamento escrito ajuda você a planejar para o futuro e analisar seus padrões de gasto para ver quais você poderá cortar. É um freio eficaz no impulso de gastar. Ponto 3. Aliste o total de todos os seus bens, tudo que possui. Faça uma lista de cada item que possui, sua casa, seu carro, mobília. Avalie a lista completa para determinar se deveria vender alguns deles. Ao começarmos a considerar os itens que os Hitchcocks poderiam vender, o mais óbvio era o segundo carro novo deles. Não posso viver sem meu carro, Allen, Jim protestou. Allen revelou um olhar ferido e culpado. Ele não queria privar sua esposa de nada que ela quisesse, mas ambos haviam percebido que uma ação drástica se fazia necessária. Mas ao decidir vender o carro de Allen e a coleção de armas, os Hitchcocks bloquearam o processo de endividamento e começaram a usar a quantia da prestação do carro para reduzirem algumas de suas outras dívidas. Há uma lição importante naquilo que fizeram. Eles precisaram mudar a perspectiva que tinham quanto às suas posses. Como disse George Ford, sua atitude em relação às coisas determinará seu sucesso no trabalho de se livrar das dívidas. Não pense no quanto estará perdendo ou no quanto pagou pelo item que estiver vendendo. Pense no quanto estará ganhando, que poderá ser aplicado na diminuição imediata de sua dívida. Ponto 4. Aliste seus compromissos, tudo o que você deve. Muitas pessoas, em particular as que devem muito dinheiro, não sabem com precisão o quanto devem. No entanto, você deve listar suas dívidas para ter uma ideia exata de sua atual situação financeira. Precisa alistar também os juros que seus credores estão cobrando por cada dívida. Você pode listar, por exemplo, dívida de financiamento de casa, cartão de crédito, banco, prestações, companhias financeiras, seguro, cooperativa de crédito, empréstimos de parentes, outros empréstimos pessoais, negócios, dívidas médicas e etc. Coloque a quantia devida, o pagamento mensal, a taxa de juros e assim por diante. Ao analisar os juros em sua lista de dívidas, descobrirá que os custos de créditos variam muito. Listar suas dívidas vai ajudá-lo a estabelecer uma prioridade na redução delas. Ponto 5. Estabeleça um programa de adiantamento de pagamento para cada credor. Mais uma vez, livrar-se das dívidas pode parecer entediante, mas é absolutamente necessário seguir esses passos. Ninguém jamais conseguirá livrar-se das dívidas por acidente. Todos precisamos de um programa de pagamento sistemático por escrito para alcançar o objetivo do dia D, o dia sem dívidas. Um programa de adiantamento de pagamento é semelhante a, por exemplo, pagamentos que você vá adiantar mensalmente, janeiro, 100, enfim. E você vai organizando conforme os meses restantes, até que você consiga visualizar o saldo devedor sendo abatido a cada adiantamento.
Depois que fizer os pagamentos mensais, escreva a quantia paga e compute o saldo devedor. Isso dará a você um senso de realização. Será possível visualizar a diminuição do saldo devedor, o que será um incentivo para persistir em seu plano. Se você está afundado nas dívidas ou devendo pagamentos atrasados, uma boa ideia seria enviar-lhes uma cópia de seu programa de pagamentos. É raro um credor que não esteja de acordo com uma pessoa que faz um esforço sério para pagar sua dívida. O credor apreciará o fato de você ter feito um programa e de desejar apresentá-lo a ele. Decida qual dívida irá liquidar em primeiro lugar. Sua decisão deve basear-se em 2 fatos: o tamanho da dívida e a taxa de juros cobrada. Liquidação das dívidas pequenas. Concentre-se em pagar as menores primeiro. Você se sentirá encorajado à medida que elas forem sendo eliminadas, e isso irá liberar mais dinheiro para ser aplicado em outras dívidas. Após pagar a primeira, aplique essa quantia na próxima que deseja eliminar. Depois que liquidar com a segunda dívida, aplique a quantia da primeira e da segunda na eliminação da terceira e assim por diante. Liquidação das dívidas de juros mais altos. Atente para a taxa de juros cobrada em cada dívida e tente liquidar aquelas que cobram os maiores juros, antes de liquidar as que cobram juros mais baixos. Ponto 6. Considere um aumento do orçamento. Muitas pessoas têm empregos que simplesmente não cobrem um orçamento suficiente para suas necessidades, mesmo que gastem com sabedoria. Há 2 questões importantes com respeito a ter um aumento no orçamento. Em primeiro lugar, decida antecipadamente a terminar as dívidas com os ganhos adicionais. Nossa tendência é gastar mais do que ganhamos, tanto se ganhamos muito quanto se ganhamos pouco. Parece que os gastos sempre andam à frente dos ganhos. Em segundo lugar, ganhe uma quantia adicional sem prejudicar seu relacionamento com o Senhor ou com a sua família. Se é casado, precisará ser criativo para encontrar formas de envolver a família toda numa indústria caseira, ou de encontrar um serviço que una a família ao invés de separá-la. Jim Hitchcock provou ser uma pessoa muito esforçada e inovadora. Começou um mini maternal em sua casa, cuidando de 4 crianças da vizinhança durante o dia, enquanto os pais delas trabalhavam. Os 2 filhos mais velhos da família foram encorajados também a cuidarem de crianças durante as noites e contribuíram com metade de seus ganhos para a redução das dívidas familiares. Estas são apenas algumas dentre as centenas de formas criativas para um ganho extra e para se livrar das dívidas com mais rapidez. No entanto, não importa o quanto de dinheiro adicional você ganhe, a chave está no compromisso de aplicar todos esses extras na redução da dívida e não aumentar os gastos. Não acumule dívida nova. Ponto 7. A única forma que conheço de não acumular dívida extra é pagando à vista, com dinheiro, cheque ou cartão de débito no momento da compra. Isso traz à tona a questão dos cartões de crédito. Não creio que o cartão de crédito seja inerentemente um pecado, mas ele é perigoso. As estatísticas mostram que as pessoas gastam 1/3 a mais quando usam cartão de crédito em vez de dinheiro, porque não sentem estar realmente gastando dinheiro, já que estão usando um cartão de plástico. Conforme um comprador falou para o outro, gosto muito mais de cartões de crédito que de dinheiro, porque eles permitem comprar muito mais. Quando Biv e eu começamos este estudo, tínhamos 9 cartões de crédito. Hoje carregamos 1. Quando analiso a situação financeira das pessoas com dívidas, uso uma regra simples para apontar se os cartões de crédito são perigosos demais para eles. Se não pagam a quantia total devida ao final de cada mês, encorajo-os a fazerem a cirurgia plástica. Qualquer tesoura boa servirá para isso. Ponto 8. Seja satisfeito com o que você tem. Vivemos numa cultura cuja indústria de propaganda tem maquinado com poder e sofisticação métodos de persuadir o consumidor a comprar. Frequentemente, a mensagem tem a intenção de criar um descontentamento com aquilo que temos. Uma campanha americana abriu uma fábrica nova na América Central porque a mão de obra era barata e abundante.
O início da fábrica correu com tranquilidade até os trabalhadores receberem seus primeiros pagamentos. No dia seguinte, nenhum dos habitantes do vilarejo compareceu ao trabalho. A gerência esperou 1, 2, 3 dias, nenhum deles ainda voltara ao trabalho. O gerente foi procurar o chefe da vila para conversar a respeito do problema. Por que deveríamos continuar a trabalhar? Perguntou o chefe em resposta ao questionamento do gerente. Estamos satisfeitos, já ganhamos todo o dinheiro de que precisamos para viver. A fábrica ficou inativa durante 2 meses até que alguém teve a brilhante ideia de enviar catálogos para compra via postal a cada morador da vila. A leitura dos catálogos criou desejos novos nos moradores do vilarejo. Logo, retornaram ao trabalho e não houve problema de falta de empregado desde então. Considere estes 3 fatores. Quanto mais televisão você assiste, mais gasta. Quanto mais olha revistas e catálogos, mais você gasta. Quanto mais você for às lojas, mais você gasta. Nossa família é uma prova evidente disso. Quando minha filha de repente deseja um copo especial de um determinado restaurante de fast food, sei que ela viu uma propaganda na televisão. Com certeza, limitar o tempo na televisão limita também nossos desejos. Ponto 9. Considere uma mudança radical em seu estilo de vida. Um número crescente de pessoas diminuiu suas despesas de modo significativo para se livrar das dívidas com mais rapidez. Algumas venderam suas casas e se mudaram para outras menores, alugaram apartamentos ou foram morar com outros membros da família. Muitas têm vendido os carros que têm prestações mensais altas e comprado carros usados baratos para se livrarem das dívidas. Ponto 10. Não desista. Desde o início, reconheça que haverá centenas de razões pelas quais você deverá desistir ou postergar seus esforços para se livrar das dívidas. Não caia na tentação de não continuar firme em seu compromisso. Não pare até que tenha alcançado seu objetivo maravilhoso de viver livre das dívidas. Lembre-se de que sair das dívidas é um trabalho bem difícil, mas a liberdade que você terá valerá a pena. Como escapar da armadilha da dívida do carro? A dívida de automóveis é uma das maiores causadoras de endividamento do consumidor. Cerca de 70% de todos os automóveis em nossa nação são financiados. Uma pessoa em média mantém seu carro por cerca de 3 a 4 anos. Um carro dura em média cerca de 10 anos. Eis aqui a forma de você escapar da armadilha da dívida. Em primeiro lugar, decida antecipadamente não trocar seu carro por pelo menos 6 anos. Em segundo, termine de pagar o financiamento do carro. Terceiro, continue separando as prestações mensais do carro, mas deposite-as em sua própria conta poupança. Então, estará pronto para substituir seu carro e o dinheiro economizado, mas o da venda do carro deve ser suficiente para comprar um carro usado bom, com baixa quilometragem, sem entrar em dívidas. E o financiamento da casa? Gostaria de desafiar você a buscar a direção do Senhor com relação ao financiamento de sua casa, caso você tenha um. Será possível que Ele queira que você pague tudo o que deve, incluindo seu financiamento? Em geral, isso é um objetivo a longo prazo devido ao volume do financiamento. Quando Bev e eu começamos a explorar de forma séria o que Deus desejava para nós, sentimos que deveríamos trabalhar e acabar com todas as nossas dívidas, inclusive a do financiamento da casa. Falando com franqueza, naquele tempo, isso era um objetivo fora de nossa realidade, mas pesquisamos as formas de como isso poderia ser feito. Examinemos um plano de pagamento de um financiamento de casa. Por favor, não permita que o tamanho do financiamento ou a taxa de juros atrapalhe o seu pensamento. Na tabela seguinte, assumimos um financiamento de R$70 mil, a uma taxa de juros de 12%. Ele deverá ser pago em 30 anos. O primeiro ano do plano de pagamento, conhecido também como plano de amortização, seria semelhante à tabela a seguir. Como você pode ver, durante os primeiros anos do financiamento, quase todas as mensalidades destinam-se aos pagamentos dos juros.
Como você pode ver, durante os primeiros anos do financiamento, quase todas as mensalidades destinam-se aos pagamentos dos juros. Do total de R$ 9.257,64 do pagamento do primeiro ano, apenas R$ 272,26 destinam-se à redução do principal. De fato, somente depois de 23 anos e meio é que a quantia do pagamento do principal e dos juros estará equiparada. Não sei o que você acha, mas um objetivo de 30 anos para terminar de pagar a casa própria não me empolga. Se for possível reduzir para 15 anos, então o objetivo torna-se mais atingível. Há várias formas de terminar a dívida do financiamento da casa própria na metade do tempo. Um dos métodos é aumentar a quantia de seu pagamento mensal. Em nosso exemplo, um financiamento de R$ 75 mil com uma taxa de juros de 12% a ser pago em 30 anos requer uma prestação mensal de R$ 771,47. Se você aumentar o pagamento mensal em R$ 128, ele será de R$ 900, em média, e o financiamento será pago totalmente em 15 anos. Durante os 15 anos, você terá pago um adicional de R$ 23.166 e terá economizado R$ 138.864 em juros durante o tempo de seu financiamento. Um segundo método é pagar antecipadamente o principal do mês seguinte, além de seu pagamento regular de R$ 771. Ao fazer isso com consistência, em 15 anos você terá terminado o financiamento inteiro. Durante os primeiros anos, o pagamento adicional é baixo, mas nos anos finais esse pagamento extra será substancial. Examine seu financiamento para ter certeza de que ele pode ser pago com adiantamentos, sem nenhuma penalidade. Em geral, os financiamentos de casa própria permitem isso. Comunique à agência financiadora seu plano. Como há raros mutuários que pagam adiantado, ela poderá ter um choque no início. Para a Bev e eu, o tempo durante o qual extinguimos nosso financiamento da casa foi empolgante. O Senhor proveu fundos adicionais de uma forma tremenda e hoje não devemos nada a ninguém. A eliminação de dívidas permitiu que eu tivesse um tempo de folga de meu serviço para estudar e desenvolver o material do Ministério Crown. Nosso custo de vida é mais modesto agora, porque não temos nenhuma dívida ou pagamento de casa. Deus pode ter algo semelhante para você. Dívida para investimento. Será que você deveria tomar dinheiro emprestado para fazer um investimento? Creio que isso não seja impossível se você pessoalmente não precisar garantir o pagamento da dívida. O investimento para o qual você empresta e qualquer dinheiro investido deve ser a única garantia para a dívida. Há a possibilidade de uma dificuldade ou um evento catastrófico na área das finanças que foge de seu controle. É doloroso perder seu investimento, mas é muito mais sério prejudicar o suprimento de suas necessidades ao arriscar todos os seus bens numa dívida para investimento. Essa posição pode parecer conservadora, mas muitas pessoas perderam tudo o que tinham por garantir em dívidas para investimentos que fracassaram. Dívidas de negócios e igreja. Também encorajo você a orar para ficar livre de dívidas em seus negócios e em sua igreja. Muitas pessoas estão começando a acabar com todas as dívidas relacionadas a negócios e um grande número de igrejas tem trabalhado agressivamente em direção à liquidação de suas dívidas. Responsabilidades de pagamento de dívida. Algumas pessoas atrasam pagamentos para usarem o máximo possível o dinheiro do credor. Há seminários que, na realidade, ensinam as pessoas a viverem por um fio de se tornarem caloteiros, mas isso não é bíblico. Provérbios 3, 27 e 28 diz: Não te furtes a fazer o bem a quem de direito, estando da tua mão o poder de fazê-lo. Não digas ao teu próximo: vai e volta amanhã, então tu darei, se o tens agora contigo. Pessoas piedosas devem pagar suas dívidas e contas o mais rápido possível. Temos a política de tentar pagar cada conta no mesmo dia em que a recebemos, para demonstrar aos outros que conhecer a Jesus Cristo tornou-nos
financeiramente responsáveis. Você deve usar todas as suas economias para liquidar as dívidas? Em minha opinião, não é sábio exaurir todas as suas economias para liquidar as dívidas. Mantenha uma quantia razoável das economias para uma necessidade inesperada. Se aplicar todas as economias em favor de uma dívida e o inesperado ocorrer, é provável que seja forçado a incorrer em nova dívida para financiar a emergência. Falência. Na falência, um tribunal declara a pessoa incapaz de pagar suas dívidas. Dependendo do tipo da falência, o tribunal permitirá que o devedor desenvolva um plano para pagar seus credores ou distribuirá suas propriedades entre eles como pagamento. Uma epidemia de falências está varrendo nossa nação. Será que um cristão deveria declarar a falência? A resposta é, em geral, não. O Salmo 37:21 nos diz: o ímpio pede emprestado e não paga, o justo, porém, se compadece e dá. No entanto, em minha opinião, a falência é possível sob duas circunstâncias: quando um credor força uma pessoa para a falência ou o conselheiro crê que a saúde emocional do devedor está em risco devido à incapacidade de conviver com a pressão de credores insensíveis. Por exemplo, se um marido abandona a esposa e os filhos, deixando-a com os negócios e dívidas da família pelas quais ela é responsável, ela pode não ter os fundos ou a renda para cumprir tais obrigações. O trauma emocional de um divórcio não desejado, somado ao embaraço de credores incompreensivos, pode estar além dos limites dela. Depois que uma pessoa vai à falência, deve buscar conselho junto a um advogado competente para dizer se é legalmente permitido pagar a dívida, mesmo que a pessoa já não esteja mais obrigada a fazê-lo. Se isso for permitido, ela deve fazer todo o esforço para liquidar sua dívida. Para uma dívida grande, o objetivo será para longo prazo. Isso conduzirá a pessoa a uma grande dependência da provisão sobrenatural do Senhor em relação aos recursos necessários para alcançá-lo. Fiança. As fianças estão relacionadas à dívida. Um avalista torna-se legalmente responsável pela dívida do outro. É como se você tivesse ido ao banco, emprestado dinheiro e dado a seu amigo ou parente que pede que você seja avalista. Um estudo realizado pela Comissão Federal do Comércio descobriu que 50% das pessoas que ficam por fiador de empréstimos bancários tiveram que pagar o empréstimo. 75% dos avalistas para agências financeiras terminaram fazendo o pagamento. Infelizmente, poucos fiadores pensam na possibilidade da falta de pagamentos. A taxa de perdas é tão alta porque o proprietário da instituição financeira já determinou que o empréstimo é um risco que não vale a pena, mas faz o empréstimo mesmo assim porque há alguém financeiramente responsável que garante o pagamento. Felizmente, as escrituras tratam desse assunto de forma muito clara. Provérbios 17:18 revela que é pura tolice assumir o compromisso de pagar as dívidas de outra pessoa. A palavra tolo, o que pratica a tolice, pode ser traduzida também como destituído de mente. Geralmente um pai fica por fiador do primeiro carro de seus filhos, mas nós decidimos não fazer isso. Queremos ser para nossos filhos o modelo de pessoas que não avalizam e também desejamos desencorajá-los a fazer dívidas. Ao contrário, nós os temos ensinado a planejarem com antecedência, a economizarem para comprarem o primeiro carro à vista. Quero incentivá-lo a ser ajuizado e jamais ficar por fiador ou tornar-se responsável por qualquer dívida. Se você já ficou por fiador, as escrituras dão-lhe um conselho bem direto. Provérbios 6:1-5 adverte: Meu filho, se você serviu de fiador do seu próximo, se com aperto de mãos empenhou-se por um estranho e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. Então, meu filho, uma vez que você caiu nas mãos de seu próximo, vá e humilhe-se, insista, incomode o seu próximo. Não se entregue ao sono, não procure descansar. Livre-se como a gazela se livra do caçador, como a ave do laço que a pode prender. Contraste. A sociedade diz: você pode contrair dívidas quando quiser,
compre agora e pague depois. As Escrituras dizem: o Senhor desencoraja o endividamento porque Ele quer tornar-nos livres para servi-lo. Compromisso. Formalize seu desejo de sair das dívidas. Então siga os 10 passos para se tornar livre delas. Busque ajuda e conselho de amigos que possam verificar constantemente se você está sendo fiel ao seu plano. O valor de procurar conselho é o assunto do próximo capítulo. E você, o que está achando desse livro? Desse audiobook? Comenta aqui embaixo, eu vou ficar muito feliz de saber. E se você está gostando, está te ajudando, está sendo útil para você esse conhecimento, compartilhe com aquelas pessoas que você ama, que você se importa e que você sabe que precisam conhecer mais de finanças à luz da palavra. Capítulo 7. Conselho, um cordão de 3 dobras. Jim e Ellen tiveram que encarar uma situação desconfortável quando o irmão dela e sua esposa acabaram de se mudar de Chicago para a Flórida. Como haviam passado por dificuldades financeiras em Chicago, o banco não lhe emprestaria dinheiro para comprarem uma casa a não ser que houvesse um avalista. Pediram para Ellen avalizar, mas ele ficou relutante. Quando o casal veio me pedir conselho para resolverem esse problema, pedi que lessem os versículos bíblicos que tratavam da fiança. Ao ler as passagens, Jim reagiu dizendo: quem sou eu para argumentar com Deus? Não devemos avalizar. Allen ficou aliviado. 2 anos mais tarde, o irmão de Jim e sua esposa se divorciaram e ele foi à falência. Imagine o estresse na vida de Jim e Allen. Caso tivessem avalizado aquele documento, não conseguiriam sobreviver financeiramente. Felizmente, eles buscaram conselho. Isso constitui um grande contraste com a prática de nossa cultura, que incita a pessoa a ser um individualista severo que toma decisões sozinha e sem medo, capaz de aguentar a pressão financeira num silêncio estoico. O rei Salomão dominou o cenário mundial em seu tempo, conhecido como o primeiro grande rei comercial de Israel. Foi um diplomata habilidoso e dirigiu enormes construções, expedições mercantes e processos de mineração arriscados. No entanto, na maioria das vezes, Salomão é lembrado como o rei mais sábio da terra. De fato, ele fez da sabedoria um objeto de estudo. Escreveu em Provérbios: porque melhor é a sabedoria do que joias, e de tudo o que se deseja, nada se pode comparar com ela. As recomendações práticas para se abraçar a sabedoria encontram-se também em Provérbios. Ouça conselhos e aceite instruções e acabará sendo sábio, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. Onde buscar conselho? A Bíblia nos encoraja a buscarmos conselho em várias fontes. Primeiro, nas Escrituras. O salmista escreveu: é verdade, a tua vontade revelada é a minha maior alegria. Ela me orienta e me corrige quando estou errado. Salmo 119, 24. Além disso, a Bíblia faz uma afirmação marcante sobre si mesma, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Hebreus 4:12. Tenho provado que isso é verdadeiro. A Bíblia é um livro vivo usado por Nosso Senhor para comunicar sua direção e verdade a todas as gerações. É o primeiro filtro sobre o qual coloco uma decisão sobre finanças. Se as Escrituras responderem de forma clara à minha questão, não preciso procurar mais, já que ela contém a vontade revelada e escrita do Senhor. Se a Bíblia não for específica a respeito de um assunto em particular, sujeito minha decisão à segunda fonte de conselho: pessoas piedosas. Pessoas piedosas. O justo sempre fala o que é certo e sempre dá bons conselhos, porque obedece de coração à lei do seu Deus. Por isso, seus passos são firmes e certos. Salmo 37, versículo 30 ao 31. O apóstolo Paulo reconheceu o benefício do bom conselho. Após sua conversão na estrada de Damasco, nunca ficou sozinho em seu ministério público. Conhecia e apreciava o valor da companhia e da avaliação de outras pessoas, junto com ele naquela estrada estreita e difícil. Timóteo, Barnabé, Lucas ou alguma outra pessoa estava sempre ao seu lado.
Na verdade, no Novo Testamento, a palavra santo nunca foi usada no singular, estava sempre no plural. Alguém descreveu a vida cristã não como uma vida independente, mas de dependência mútua. A melhor ilustração é a discussão de Paulo relativa ao corpo de Cristo, no 12º capítulo de 1 Coríntios. Cada um de nós é apontado como uma parte diferente desse corpo. Nossa habilidade de funcionar de forma eficaz depende de um trabalho conjunto dos membros. Em outras palavras, para operarmos com excelência, precisamos da ajuda de outras pessoas. Deus deu certas habilidades e dons a cada indivíduo, mas não deu a uma única pessoa todas as habilidades de que precisa para ser mais produtiva. Primeiro, o cônjuge. Se você é casado, seu cônjuge deve ser a principal fonte de conselho humano. O marido e a mulher são um. As mulheres tendem a ser mais dotadas com uma natureza incrivelmente sensível e intuitiva, geralmente muito acurada. Os homens têm a tendência de focalizarem objetivamente nos fatos. Um marido e sua mulher precisam um do outro para alcançarem um equilíbrio apropriado para uma decisão correta. Creio também que o Senhor honra o ofício da esposa, como auxiliador do marido. Muitas vezes o Senhor comunica-se de forma mais clara com o marido através da esposa. Maridos, permitam-me ser direto. Indiferentemente da experiência com negócios que ela tenha ou da aptidão financeira que venha a demonstrar, vocês devem cultivar e buscar o conselho de sua esposa. Tenho feito isso e tem sido uma surpresa agradável para mim observar quão perspicaz é a análise da Bev em relação às finanças. Embora sua educação formal não tenha sido na área de negócios, ela desenvolveu um tino excelente nessa área e suas decisões são em geral melhores do que as minhas. Na verdade, sua perspectiva sempre enriquece a minha. Ao pedir com frequência seu conselho, você mantém sua esposa informada de sua condição financeira. Isso é importante no caso de o marido morrer antes da mulher ou de se tornar incapacitado de trabalhar. Meu pai sofreu um ataque cardíaco muito forte, que o deixou incapacitado durante 2 anos. Como tinha sido fiel em manter minha mãe ciente de seus negócios, ela pôde começar a assumir a administração com sucesso. Buscar o conselho do cônjuge também ajuda a preservar o relacionamento conjugal, pois ambos experimentarão juntos os resultados de uma decisão. Se os dois concordarem a respeito de uma decisão, ainda que ela venha a ser um desastre, é mais fácil do relacionamento permanecer intacto. Segundo, pais. Devemos buscar o conselho de nossos pais também. Provérbios 6, 20-22 diz: Filho meu, guarda o mandamento do teu pai e não deixes a instrução da tua mãe. Quando caminhares, isso te guiará. É impossível contar-lhes o quanto tenho sido beneficiado com o conselho de meu pai e de minha mãe. Nossos pais têm o benefício de anos de experiência. Eles nos conhecem muito bem e desejam o melhor para nós. Em minha opinião, devemos buscar o conselho deles, mesmo que não sejam cristãos ou não tenham administrado de forma fiel seu próprio dinheiro. Não é incomum o crescimento de uma barreira entre um filho e seus pais na área da comunicação. Pedir o conselho deles é uma forma de honrá-los e construir uma ponte sobre qualquer barreira. Uma palavra de precaução em Gênesis 2:24 lê-se: Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à mulher, tornando-se 2 uma só carne. Embora marido e mulher devam buscar conselho de seus pais, esse conselho deve ser subordinado ao conselho do cônjuge, especialmente se surgir um conflito familiar. O Senhor. Durante o processo de pesquisa na Bíblia e de busca do conselho de pessoas piedosas, precisamos pedir uma direção ao Senhor. Em Isaías 9:6, vemos que um dos nomes do Senhor é maravilhoso, conselheiro. Os salmos identificam de forma clara o Senhor como conselheiro. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Salmo 32:8. Bendito o Senhor, que me aconselha, pois até durante a noite meu coração me ensina. Salmo 16, versículo 7. Recebemos conselho do Senhor orando e ouvindo. Conte ao Senhor suas preocupações e necessidades de orientação específica, então em silêncio escute sua voz, baixa e suave. A multidão de conselheiros. Devemos tentar obter conselho de uma multidão de conselheiros. Provérbios 15:22 diz que os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Provérbios 1:14 declara: Não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança.
Quanto mais velho me torno e mais o Ministério Crown cresce, mais reconheço minha necessidade de uma multidão de conselheiros. Cada um de nós tem um nível limitado de conhecimento e experiência e precisamos de outras pessoas, com suas histórias de vida singulares, para nos darem ideias e alternativas que jamais consideraríamos sem o conselho delas. Um dos presentes mais graciosos do Senhor para mim tem sido cercar-me de um grupo de diretores sábios e de uma equipe de trabalho tremendamente competente, de quem recebo conselho de valor inestimável. Uma outra forma de aplicar o princípio de muitos conselheiros é envolver-se em um grupo pequeno. Tenho me encontrado de forma sistemática durante anos com um grupo pequeno para orar e compartilhar. Durante esses anos, nosso grupo tem passado junto por tempos marcantes e traumáticos. Bebês recém-nascidos, mortes de parentes, mudança de trabalho, início de um novo negócio, compra de casa, carro, pressões financeiras têm nos marcado durante os anos. O conselho desses amigos não tem apenas beneficiado nossa conta bancária, como também tem contribuído para a nossa saúde emocional e espiritual. Alegramo-nos pelo sucesso uns dos outros, confortamo-nos e choramos uns com os outros durante os tempos difíceis. Aprendemos que quando alguém está subjugado a uma circunstância dolorosa, é difícil tomar decisões sábias e objetivas. Temos experimentado a segurança de ter um grupo de pessoas que se amam mutuamente, mesmo quando isso dói. Agora sou mais receptivo a críticas construtivas quando elas vêm de alguém que respeito, alguém que se importa comigo. Salomão descreve os benefícios da dependência mútua em uma das minhas passagens prediletas. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Eclesiastes 4, 9 ao 12. Grandes decisões. Devido à sua importância e abrangência, algumas decisões merecem mais atenção do que outras. Decisões relativas à carreira ou à compra de casa, por exemplo, afetam-nos por um período de tempo maior que a maioria das outras escolhas que fazemos. Ao longo das Escrituras, somos advertidos a esperarmos no Senhor. Quando você estiver enfrentando a necessidade de tomar uma grande decisão ou experimentando um conflito em relação a que caminho seguir, encorajo-o a separar algum tempo para orar, jejuar e escutar em silêncio a voz de Deus. Conselho a ser evitado. Precisamos evitar um tipo particular de fonte de conselho. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Salmo 1:1. A expressão bem-aventurado significa literalmente feliz por muitas vezes. Uma pessoa ímpia é aquela que passa a vida sem dar importância a Deus. Em minha opinião, podemos procurar assistência técnica específica, como por exemplo um conselho legal ou contábil, junto àqueles que não conhecem a Deus. Então, equipados com as informações técnicas, nossa decisão final deve basear-se no conselho daquele que conhece ao Senhor. Jamais busque conselho de adivinhadores ou médiuns. A Bíblia admoesta-nos de forma direta a jamais buscarmos o conselho dos adivinhadores, médiuns ou espiritualistas. Não vos voltareis para os necromantes, nem para os adivinhos, nem para os procurares para seres contaminados por eles. Não os procurareis para seres contaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Levíticos 19:31. Analise a próxima passagem com cuidado. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor e também porque interrogara e consultara uma necromante. 1 Crônicas 10:13 ao 14. Saul morreu em parte porque foi consultar uma médium. Devemos evitar também qualquer método usado para prever o futuro, tal como horóscopos, tarôs e todas as outras práticas de ocultismo. Cuidado com o tendencioso. Precisamos ser cautelosos com o conselho de pessoas tendenciosas. Ao receber conselho financeiro, pergunte o seguinte: que interesse esta pessoa tem no resultado de minha decisão? Se a pessoa que deu o conselho tiver algum proveito com sua decisão, busque uma segunda opinião de alguém que não seja tendencioso. Contraste. A sociedade diz:
Seja você mesmo, confie em você mesmo, você não precisa de ninguém para lhe dizer o que fazer. As Escrituras dizem: o homem sábio aceita com alegria as instruções que recebe, mas quem se apressa a dizer, isso eu já sei, acaba arruinando sua própria vida. Provérbios 10, versículo 8. Compromisso. Em minha experiência, a grande maioria daqueles que têm dificuldades financeiras não seguiu o princípio bíblico de buscar conselho sábio. Esse grupo de pessoas foi moldado pela visão de nossa cultura de que admitir a necessidade e pedir conselho é apenas para aqueles que não são fortes o bastante para serem autossuficientes. Com muita frequência, o orgulho de uma pessoa é o maior empecilho para que ela procure conselho. Em especial, isso é verdadeiro numa crise financeira. É embaraçoso expor nossos problemas a outra pessoa. Uma outra razão para a relutância em buscar conselho é o medo de que uma avaliação objetiva sobre nossas finanças possa trazer à superfície questões que gostaríamos de evitar. Falta de disciplina nos gastos, previsão fora da realidade, falta de comunicação na família ou a sugestão de desistir de algo precioso para nós. Não possam exagerar na ênfase sobre a importância do conselho e em encorajá-lo a avaliar essa situação. Caso não tenha um conselheiro, tente cultivar uma amizade com pelo menos uma pessoa piedosa que possa aconselhá-lo. Obrigada por ouvir. Comente aqui embaixo o que está achando desse audiobook e compartilhe.